O termo dados pessoais é bastante vago, existem várias interpretações para esse termo, mas você sabe como os seus dados são usados? Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre dados pessoais, como eles são coletados de forma legal e como eles podem ser utilizados de maneira ilegal também por cybercriminosos. Antes da gente falar sobre esse assunto, eu tenho que te lembrar que na descrição a gente tem os nossos links que levam você à nossa comunidade no geral. A gente tem uma comunidade no Telegram e uma no Discord, além de, é claro, você também conhecer a nossa conta no Instagram, @canalguianônima, e os nossos cursos. Inclusive, em novembro a gente lançou Redes para a Segurança da Informação, um curso que tem o objetivo a te ensinar sobre os conceitos, termos de redes de computadores numa pegada teórica, simulada e prática voltada para a área de segurança da informação. Então, dá uma olhadinha. Registros de saúde, números de documentos e detalhes bancários representam as informações mais sensíveis armazenadas online. Mensagens em mídias sociais, dados de localização e buscas feitas em mecanismos de pesquisa, por sua vez, também podem ser informações reveladoras sobre uma determinada pessoa. Esses dados podem sim ser considerados pessoais. Por conta da divulgação, da troca e da venda, da comercialização de dados sensíveis, o Brasil ele criou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, baseada na GDPR, uma lei muito parecida que existe na Europa. Na realidade, a gente sabe que essa lei ela foi criada para fazer com que o Brasil continue tendo relações econômicas com os países da Europa. Contudo, essa é uma lei responsável pela proteção dos dados pessoais dos brasileiros, que tem aí essa nova lei como um direito. E é uma lei que deve ser utilizada pela pessoa física quando se cadastra em alguma rede social, plataforma ou quando entrega suas informações pessoais para alguma empresa cuidar. E bem, dentre esses dados pessoais sabemos que várias empresas utilizam essas informações. Por exemplo, os próprios aplicativos que temos no nosso smartphone. Sim, o nosso celular hoje ele é a maior fonte de informações pessoais e a gente entrega essas informações para diversas empresas. Existe um ditado bastante conhecido na área de tecnologia que diz que quando você utiliza algum produto gratuito, significa que você é o produto. E aí a gente tem, por exemplo, um grande monopólio dentro das redes sociais, com Instagram, WhatsApp e Facebook sendo da mesma empresa, a do Mark Zuckerberg. E aí, na outra ponta, a gente tem a Google dominando vários tipos de serviço, como o YouTube, Gmail, o próprio Google Search, o Google Maps, o Google Tradutor e assim por diante. Nós utilizamos esses serviços dessas empresas de maneira, entre muitas aspas, gratuita, porque a gente acaba pagando com o marketing direcionado, bastante direcionado para a gente. Existem empresas que, inclusive, analisam a maneira com que você toca no seu smartphone. Acredite se quiser, isso pode ser bastante útil para o marketing direcionado para você. E quando a gente fala de dados pessoais, a gente não se toca que as nossas informações elas podem ser extremamente bem utilizadas por empresas que tenham esse setor tecnológico bem definido. O exemplo que foge um pouco da internet, mas ainda assim existe, é, por exemplo, quando você envia um frasco de saliva para que uma empresa ela faça a sua análise de DNA. Hoje a gente sabe que existem várias empresas por aí que fazem esse tipo de análise de DNA, tanto para ver se você tem alguma predisposição genética a algum tipo de doença, como para verificar a sua possível árvore genealógica, onde as raízes da sua família surgiram. E basicamente você está enviando ali a sua saliva para a empresa e obviamente você está compartilhando o seu DNA. Contudo, essa empresa, se ela não for muito ética, ela pode compartilhar essas suas informações, revendendo o seu dado para uma empresa farmacêutica, por exemplo, que vai conseguir lhe direcionar uma propaganda ou até mesmo fazer um contato mais direto com você para a venda de remédios de uma doença que você acabou de descobrir que você tem uma possível predisposição. Estima-se que empresas norte-americanas tenham gasto mais de 19 bilhões de dólares em 2018 adquirindo e analisando dados de consumidores, de acordo com o Interactive Advertising Bureau. Mas basicamente é muito dinheiro para adquirir
e analisar esses dados de consumidores. E os dados pessoais, eles podem ser utilizados para diversas coisas, diversos fins, já que, por exemplo, diversos pesquisadores utilizam esses dados para treinar uma inteligência artificial, já que esses programas ou serviços que a gente utiliza fazem com que usuários do mundo todo enviem bilhões de fotos, vídeos, postagens de texto, áudios e assim por diante em sites como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. E essas mídias elas servem como um alimento para algoritmos de machine learning, ou basicamente de inteligência artificial, que fazem com que, por exemplo, elas fiquem cada vez mais inteligentes e consigam verificar o que é uma foto, o que é uma foto de ambiente, o que é uma foto de comida, o que é uma foto de pessoa, o que é uma foto de várias pessoas, e aí fazendo com que essas fotos sejam recomendadas para pessoas que têm uma maior disposição de acabar clicando naquele determinado conteúdo. E aí a gente tem, por exemplo, o algoritmo de recomendação das redes sociais, que insere a gente em bolhas que pode ou não ser prejudicial para aquela pessoa. Um outro ponto que a gente também tem é o reconhecimento do padrão do comportamento do usuário. Quando você, por exemplo, para no anúncio e fica observando, lendo ele, a sua rede social que você está fazendo aquilo consegue detectar esse comportamento e identifica que você teve um certo interesse por aquele produto. E a gente já vai chegar nisso, de como você é recomendado para determinados produtos. Além disso, hoje a gente já tem também vinculados à parte de dados sensíveis e dados pessoais, o reconhecimento facial, que hoje é utilizado para desbloqueio do celular, mas em alguns outros lugares é utilizado para detecção de crimes ou para o monitoramento civil, por exemplo, que acontece na China. Então, você é monitorado 24 horas por câmeras com inteligência artificial, que conseguem fazer o reconhecimento de onde você está e o que você está fazendo, podendo assim acabar com a sua privacidade, que tecnicamente na internet você não tem, mas agora nas ruas das cidades você também não vai tê-la. E como que os anúncios de sites que a gente visita conseguem seguir o usuário? Isso acontece basicamente porque as plataformas de anúncio elas usam dois recursos bastante conhecidos, o pixel e o cookie. O pixel basicamente é um pedaço de código de um site que não fica visível para o usuário, é claro, e quando um usuário ele visita uma página, o pixel ele meio que dispara e coleta os dados de comportamento do usuário. Então ele envia isso para um servidor. E dentro desse servidor, que é feito todo o trâmite de recomendação para aquele usuário por meio do pixel. Um outro ponto é o cookie, que a gente sabe muito bem na área de segurança da informação, por existirem, por exemplo, manipulações nesse tipo de informação. Ele basicamente é um pedaço de texto que o site visitado envia para o navegador do usuário. Como, navegador a gente sabe o que é, né? Chrome, Safari, Mozilla Firefox e assim por diante. E de modo geral, os cookies eles ajudam os sites a lembrarem de informações sobre a sua visita. Então, quando você fica logado, por exemplo, no seu Facebook, no computador ou no celular, ou, por exemplo, quando você fica logado na sua loja, no seu e-commerce, no computador pelo seu navegador, é um cookie, basicamente, que está fazendo aquela confirmação de login sem que você fique preso, sem que você tenha necessidade de ficar digitando seu login e senha a todo momento. Um outro ponto que a gente também tem quanto a dados pessoais é o caso da Cambridge Analytica. A gente sabe disso que nas eleições dos Estados Unidos provavelmente teve ali um dedinho na eleição do Donald Trump com recomendações por meio de redes sociais, joguinhos bobos e tudo mais. Se você não sabe nada sobre esse caso, dá uma pesquisada, porque é bastante interessante ver como uma empresa, como algoritmos de recomendação e redes sociais puderam afetar uma eleição. Outra parada que eu também gostaria de indicar muito para você é o Dilema das Redes. Um documentário, mas que não tem tanto cara de documentário assim, da Netflix, que fala sobre as redes sociais e como elas podem manipular uma pessoa. Um outro ponto é que para a gente solucionar todo esse problema, que é muito novo, a gente precisa de educação digital. E educação digital ela tem que vir diretamente da família, eu acredito. Inicialmente, pelo menos. E a nova geração já tem que vir aí adequada ao ambiente que pode ser um pouco nocivo da internet. Agora vamos falar sobre
como seus dados eles são utilizados ou eles podem ser utilizados por cybercriminosos. Basicamente, a gente sabe o que acontece: o roubo e a venda de bancos de dados inteiros de empresas privadas ou empresas públicas. Isso acontece no Brasil com uma certa frequência. A gente pode dizer que todo ano tem um escândalo novo aí de milhares e milhares de dados roubados de uma empresa pública ou de uma empresa privada. Na realidade, milhões de dados, vai. E basicamente esses dados que a gente acha que não vale absolutamente nada, eles são utilizados por muitas vezes para fazer compras online, registrar cartões de crédito do nome da pessoa e assim por diante. Como criar contas falsas em sites de compra ou simplesmente criar contas falsas em algumas redes sociais que exigem, por exemplo, algum tipo de documentação. Um outro ponto que pode também ser facilmente verificado é a pesquisa por essas informações que depois acabam caindo nos sites de busca de pessoas, né? Então, eu quero saber mais informações sobre aquela pessoa, vou nesse site de busca e procuro para verificar alguns dados sobre ela. E alguns sites aí mostram muitas informações, inclusive as informações do seu vizinho. Tipo, é bem bizarro. Então, basicamente, os seus dados, que podem ou não ser roubados por cybercriminosos, eles acabam aí na mão de algumas quadrilhas que fazem esse tipo de uso dessa sua informação. Também pode ocorrer, é claro, o crime de extorsão, onde diz que tem alguma informação privilegiada sua, ou uma engenharia social para tentar roubar alguma coisa ou sua ou da sua família. Então, esses cybercrimes a gente já está meio que careca de saber. E para você se prevenir aí nas redes sociais, basicamente você tem que ver as configurações de privacidade, as configurações de segurança que você tem em cada aplicação e, bem, não tem muito o que se fazer, já que não existe mais privacidade na internet. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de dar uma olhada na descrição, porque nela a gente tem um link que vai te levar diretamente para o Redes para a Segurança da Informação, o nosso novo curso que tem como objetivo passar para você um cenário geral sobre redes de computadores, beleza? Então é isso, muito obrigado e até mais.